Olá, tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Então, o assunto de hoje é máquinas térmicas, só que iremos ficar mais focados no assunto de refrigeração. Mas antes de começarmos o trabalho, vamos contar um pouquinho da parte histórica da refrigeração. O uso dos meios de refrigeração, eles já eram de conhecimento humano, mesmo nas antigas civilizações. A princípio, o seu uso era apenas para conservar chás ou no preparo em si de bebidas, feita através de gelos naturais. Em locais em que não era possível obter o gelo, devido ao clima, refrescavam a água por evaporação, usando vasos de barro. Antes de descobrirem essa questão dos micro-organismos, os alimentos eles eram deixados ao natural e para que não estragassem rápido, eles poderiam ser submetidos a salgação, defumação ou o uso de condimentos, mesmo alterando o sabor e, de certa forma, a qualidade do alimento. Com isso, em 1834, nos Estados Unidos, inventou-se o primeiro sistema mecânico de fabricação de gelo artificial, constituindo a base precursora, né, dos atuais sistemas de compressão frigorífica, quase não sai. Em 1855, surgiu na Alemanha um outro tipo de mecanismo para a fabricação do gelo artificial. Este baseado no princípio da absorção, descoberto em 1824 pelo físico e químico inglês Michael Faraday. Então, o que ele fez? O que ele descobriu? Né? Que ele que fazia amônia e outros gases por meio da alta pressão, então a temperatura acabava que baixando de algumas substâncias. Então, desde essa época aí, foram aperfeiçoando o sistema, onde no princípio, no século XIX, criaram as primeiras geladeiras. Essas primeiras geladeiras, elas eram construídas praticamente quase sempre isoladas por meio de placas de cortiça, dentro do qual eram colocadas pedras de gelo e alimentos para conservação. A fusão do gelo absorvia parte do calor dos alimentos e reduzia consideravelmente a temperatura no interior da geladeira. Mas, nessa época, ainda não era possível produzir gelo em casa, então era tudo entregue pelos geleiros, conhecidos como geleiros, né? O primeiro refrigerador ele surgiu em 1913, mas ainda era pouco aceito pelos consumidores por conta que exigia uma ação manual, também maior esforço, maior atenção e também não apresentava lá um bom rendimento. Só em 1918 que apareceu o primeiro refrigerador automático, movido a eletricidade, onde a partir de 1920 houve uma grande evolução com a produção crescente dos refrigeradores mecânicos. Então, agora em si, vamos começar o nosso trabalho. Não que, assim, descartando a parte histórica, né? Vamos começar pela definição de máquinas térmicas e refrigeração. Afinal, o que são máquinas térmicas? As máquinas térmicas são capazes de converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperatura diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebem calor, e uma fonte fria, que é de onde o calor que foi rejeitado é direcionado. Como exemplo, a gente tem as usinas termoelétricas, o motor de carro, a nossa querida geladeira, ar-condicionado, enfim. Caldeiras, trocadores de calor, mas enfim. E o que é a refrigeração? É o processo, né, de mover um calor de um lugar para outro, utilizando um refrigerante, que não é o que bebemos, em um ciclo fechado. Existem alguns tipos de refrigeração, além do que a gente conhece. Temos a doméstica, né, que é pelos próprios refrigeradores que a gente tem, ou o congelador. Temos também a comercial, que é aquelas utilizadas em lojas comerciais, restaurantes, hotéis, locais de armazenamento, exposição, beneficiamento e distribuição de mercadorias perecíveis e tal. Aquelas geladeiras, entre aspas, do mercado, né?
são um exemplo. A industrial, que elas já são para o ramo mais tipo de fábrica de gelo, grandes instalações, né, de empacotamento. Pensa na questão de carne, peixe, né, cervejaria, muito importante também. Fábricas de laticínios e instalações industriais, também refinarias de óleos, fábricas de produtos químicos, né, e fábricas de borracha. A gente tem a de marítima e a de transporte, né, que é aquelas tipo do barcos de pescas, embarcações de transporte de carga perecível, navios de armazenamento, ou caminhões e vagões também, né, de trem. A gente tem as para baixas temperaturas, que é a criogenia, né, que trata do conjunto de técnicas destinadas à produção e à utilização de baixíssimas temperaturas. Os seus principais produtos são os gases liquefeitos, cujas temperaturas de liquefação são bem baixas. E por último, a gente também tem um tipo de condicionamento de ar, que esse daí é dividido em conforto e industrial, onde o industrial ele tem por objetivo satisfazer as condições do processo, enquanto que o do conforto visa a questão das pessoas, o uso residencial, em veículos, essas coisas assim. A gente tem alguns elementos que compõem essa parte de refrigeração. Falando em geladeira, digamos assim, a gente tem o compressor, que ele aspira e comprime o vapor refrigerante. Ou seja, ele funciona como uma bomba de sucção que retira o fluido do ramo da tubulação que o antecede. Ou seja, ele reduz a pressão e injeta esse fluido no ramo da tubulação que sucede, né? Aumentando a pressão. Em simples palavras, podemos dizer que o compressor ele é meio que o coração, sabe, do refrigerador. Ele circula o refrigerante por todo o sistema e adiciona pressão à parte quente do circuito, fazendo com que o refrigerante fique quente. É parecido com quando você está bombeando o ar no tubo de uma bicicleta e você pode sentir o calor, sabe, aumentar na bomba enquanto comprime o ar. É por aí. A gente também tem o fluido refrigerante, que deve possuir baixa pressão de vaporização e alta pressão de condensação, como é no caso do freon, que é o fluido mais utilizado de repente lá aí da refrigeração. Aí na foto tem o do R134A, que é a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do fluido refrigerante mais para frente em si, entendeu? Bem, a gente ainda tem outros elementos, né, que compõem a parte de refrigeração, que nesse caso agora é o condensador. E o condensador, o que que ele é? O que que ele faz? Ele é onde o vapor refrigerante é condensado, né, passando ao estado líquido. No caso da geladeira, trata-se de uma serpentina externa localizada na parte de trás da geladeira, na qual o vapor se liquefaz e que é responsável para liberar o calor para o ambiente. Ou seja, a quantidade de calor cedida para o ambiente do condensador é igual à quantidade de calor retirada do interior da geladeira, mais o trabalho realizado pelo compressor. A gente também tem o tubo capilar ou a válvula de expansão. Bem, eles são responsáveis por diminuir a pressão do vapor do fluido, é realizado por meio de uma expansão teoricamente isentálpica, né, que é um processo em que ocorre sem a mudança de entalpia do sistema, e controla o fluxo do refrigerante que chega ao evaporador. O tubo capilar é uma peça fina, né, de tubulação que serve como um dispositivo de expansão. O refrigerante líquido é encaminhado através do tubo capilar e pulverizado no ambiente de baixa pressão do evaporador. A gente também tem o evaporador, obviamente, né? É composto por um tubo, né, em forma de serpentina, acoplado no congelador, que passa para o estado gasoso, que para passar ao estado gasoso, o fluido absorve energia na forma de calor do congelador
e ao abandonar o evaporador, ele chega ao compressor recomeçando o ciclo. A gente tem também o congelador, né? Ele localiza-se na parte superior do refrigerador para facilitar as correntes de convecção, né, internas, permitindo que a mistura do ar abaixe a temperatura do congelador e de sua vizinhança com o ar a temperatura mais elevada das outras partes, né? Ele desce o ar mais... eu vou explicar mais um pouquinho. Aqui temos a figura ilustrando mais ou menos como é dentro da geladeira, né? Então, como é que acontece essa questão da refrigeração em si? Bem, a pressão no interior do refrigerador, ela é uniforme de certa forma, e com isso, o ar do congelador e dos arredores que estão assim em temperaturas mais baixas, ele é mais denso que o ar das outras partes. Em cima, né? É mais denso, então faz com que ele desça, empurrando o ar para das outras partes de cima, sabe? Além disso, não é à toa que as geladeiras elas têm aquelas prateleiras em forma de grade, né, que é com o intuito de facilitar essas correntes mesmo de convecção. No interior do refrigerador também a gente tem um botãozinho lá que permite regular a temperatura no qual você deseja que o sistema opere. É um termostato e é responsável por interromper o circuito de alimentação do motor, né, que faz funcionar o compressor. Quando a temperatura no qual o sistema foi programado para operar é atingida, né? Então, uma vez desligado o circuito, a temperatura no interior do refrigerador passa a aumentar, por meio da absorção de energia na fórmula de calor do ambiente. A partir de um certo valor de temperatura, um termostato reconecta, né, o circuito elétrico de alimentação do motor, né, e um novo ciclo de refrigeração se inicia. Desta forma, o termostato permite manter a temperatura praticamente constante no interior do refrigerador. Na ótica da termodinâmica, o refrigerador é uma máquina térmica que opera em ciclo, como poderemos ver a seguir, né? Aí agora a gente vai analisar a parte dos ciclos frigoríficos, né? Por meio desse gráfico, essa linha verde, essa curva verde aqui, né? É uma curva de saturação para o fluido em questão. Por exemplo, que nesse caso é o 134A. Então, vamos lá. Esse número 1 é a saída do evaporador e a entrada no compressor. Aqui, o fluido ele possui a temperatura e pressão baixas, certo? Ao sair do compressor, a pressão vai ser mais alta e a temperatura também. Já na etapa do condensador, é a pressão que passa a ser constante durante toda a condensação. Por que é constante? Porque quando há mudança de fase, nesse caso, do estado gasoso para o líquido, a pressão e a temperatura elas não variam. Só temos mesmo a questão da troca de fase. Quando chega no ponto 3, o fluido já está no estado líquido saturado. Então, do ponto 3, ele entra na válvula de expansão e com a expansão a pressão acaba caindo, variando então de alta para baixa, né? E consequentemente, esse líquido que já era saturado se torna uma mistura, pois quando ele está na zona 4, né, na linha 4, ele está na zona de saturação. Essa zona de saturação significa que uma parte dele é líquida e uma parte dele é gasosa. Então, nesse ponto 4, ele já está entrando no evaporador. E assim como acontece lá no condensador, a gente não tem troca de temperatura e pressão, entendeu? Só mesmo a fase. Então, no 4 para o 1, a pressão e a temperatura do 4 para o 1, a pressão e a temperatura elas são constantes. No ponto 1, significa que ele está saindo do evaporador e retorna ao compressor, começando todo o ciclo novamente, né?
Então, o que acontece? No processo de compressão, a gente tem uma certa, então, variação de pressão e temperatura, mas a gente não tem variação de entropia. Então, é um processo isoentrópico. Então, digamos que esse ciclo todo, esse compressor, eles são ideais, ou seja, que não tem a questão da troca de calor em si. Então, a gente pode dizer que esse processo aí da compressão é um processo adiabático. Já na condensação e na evaporação, por não terem a questão da variação de pressão e temperatura, ele é isobárico, né, sem variação de pressão, e isotérmico, porque é sem variação de temperatura. Já na nossa válvula de expansão, ou tubo capilar, tem variação de temperatura e pressão. Entretanto, a entalpia é constante. Então, é um processo isoentálpico. Ou seja, a gente sempre lembrando que a gente tem que considerar como se esse sistema fosse ideal, né? Ou seja, a gente não vai também considerar a questão do resfriamento na saída do condensador ou da saída do evaporador que ocorre o aquecimento. Certinho? Então vamos lá. Combinado. A gente tem os refrigerantes. O que são os refrigerantes? É um fluido que absorve o calor de uma substância do ambiente a ser resfriado. Então, aí tem um exemplo do 134A, que ele é considerado um refrigerante alternativo, né? Por quê? Por exemplo, a gente tem outros refrigerantes. O R12, por exemplo, que ele também era bastante usado no sistema de ar-condicionado automotivo, né? Refrigeradores, freezers domésticos. Só que com essa questão da ambiental, sabe? Que está cada vez mais forte, eles criaram esses alternativos, que são, por exemplo, isento de cloro, como esse R134A, que ele é também considerado com baixo potencial, com zero potencial de destruição da camada de ozônio. Ele não é inflamável, não é tóxico e com alta estabilidade térmica e química, ou seja, top. Mas, como não existe ainda um fluido que reúna todas as propriedades desejadas, ou seja, ser bom, né, para todas as instalações, o bom refrigerante é aquele que possui o maior número de boas qualidades para aquele fim. Mas, pô, que boas qualidades seriam essas? Então, as boas qualidades que podemos ressaltar são essas daí. Condensar-se a pressões moderadas, evaporar-se a pressões acima da atmosférica, ter pequeno volume específico, ter elevado calor latente de vaporização, ser quimicamente estável, né, bastante importante, né, não alterar mesmo com repetidas mudanças, né, de estado no circuito, não ser corrosivo, inflamável ou tóxico, deve permitir fácil localização de vazamentos, não deve atacar o óleo lubrificante ou ter qualquer efeito indesejável sobre os outros materiais da unidade, não deve atacar ou deteriorar os alimentos, caso tenhamos um vazamento, e também não deve atacar a camada de ozônio, no caso também de vazamentos. E então, agora vamos passar. E o ar-condicionado? É o mesmo processo? O que vocês acham, hein? Da mesma forma que os refrigeradores, os condicionadores de ar, como também são conhecidos, são máquinas térmicas que transferem calor de uma região fria para uma mais quente. Bem, os aparelhos de ar-condicionado eles são constituídos de um compressor, um condensador e um evaporador. Porém, não utilizam a mesma substância refrigerante que um aparelho refrigerador doméstico. Alguns utilizam o Freon 22, o que apresenta uma temperatura de ebulição igual a menos 40,8 graus Celsius da pressão atmosférica, o que permite, né, que a sua condensação sobre menores pressões que as substâncias utilizadas nos refrigeradores em si, quando seu objetivo é resfriar o ambiente. Mas então, como é que funciona esse processo de refrigeração, né, do ar-condicionado? O compressor
né? Essa máquina do meio, ela comprime o gás frio, fazendo com que ele se torne um gás quente, de alta pressão, né? Então, o que acontece? Esse gás quente corre por meio de um trocador de calor para dissipar o calor e se condensar em um estado líquido. Essa parte toda vermelha daí, do sistema. Que ali começou como gás, está terminando como líquido. Aí ele vai até o líquido, né? Vai até a válvula de expansão, né? E nessa parte ele vaporiza para se tornar um gás frio, de baixa pressão. Que aí volta a ser o negocinho azulzinho aí do começo da válvula de expansão. E esse gás frio corre, né, por meio desse trocador de calor, que permite que o gás absorva o calor, né, em si e esfrie o ar do ambiente. Muito interessante, né? Mas uma observação importante, né, que deve ser feita é que o condensador ele deve ficar do lado de fora do ambiente que a gente quer refrigerar, né? Por quê? Porque ele aquece e o excesso de calor dele não deve aquecer o ambiente que a gente quer resfriar, né? Mas enfim, o ar-condicionado, você também tem aqueles ar, né, que aquece o ambiente, mas nesse caso é um aquecedor elétrico que é utilizado, fazendo com que circule água quente a vapor por um tubo semelhante à serpentina. Ou seja, também, digamos assim, que da mesma forma que o refrigerador também tem no ar, a troca de calor também se dá por convecção, né? Uma coisa muito também importante, antes que eu me esqueça, é a questão do fluido refrigerante. Aí ele também, junto com ele, também tem que ter uma pequena quantidade de óleo, né, de baixa densidade. Porque esse óleo ele vai lubrificar o compressor, entendeu? Para fazer melhor o trabalho. Bem, aqui no Brasil, a maioria dos ar-condicionados, né, ele tem a capacidade classificada como BTU, né, que é uma unidade de calor britânica, né? De certa forma, a gente pode dizer que o BTU é uma quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de, digamos assim, 0,45 kg de água em 0,56 graus Celsius. Um BTU também a gente pode dizer que é 1,055 joules. Ou seja, em termos de aquecimento mesmo ou refrigeração, uma tonelada de refrigeração equivale a 12.000 BTUs. Bem legal, não é? Então, agora vem uma parte bem legal, explicando sobre um videozinho, né? E esse videozinho vai relatar aí esse processo de refrigeração de uma maneira mais clara, né? Para não ficar só naquela coisa de texto, enfim. Vamos lá. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas.
Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Bem legal, né, gente? Eu gostei bastante do vídeo. Então, gente, prometo que esse é o último vídeo. E esse vídeo vai falar um pouco mais lá da questão de como ocorre esse ciclo, né, de refrigeração. Lá daquele gráfico em que, inclusive, eu tirei desse vídeo. E eu espero que fique melhor o entendimento, né? Para não ficar só nas minhas palavras novamente. Então, vamos lá e eu espero que vocês gostem. Eu achei bem interessante. Olá pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Meu nome é Diego e hoje estarei apresentando a aula 8 sobre ciclos frigoríficos. Um processo de refrigeração consiste em remover calor de um ambiente fechado e eliminar esse calor em um ambiente externo, um ambiente aberto. Então, um ciclo de refrigeração, ele utiliza um fluido refrigerante para fazer esse transporte de calor entre essas duas etapas. Um ciclo, você precisa de 4 elementos principais, que seriam um compressor, um condensador, uma válvula de expansão ou um tubo capilar e um evaporador. Como funciona esse ciclo? Bem, inicialmente, o compressor ele recebe vapor superaquecido, certo? Um fluido em pressão e temperatura baixa, porém no estado gasoso, e ele comprime esse gás. De modo que na saída do compressor você tem vapor superaquecido a alta pressão e alta temperatura. Esse fluido é direcionado então para o condensador, que é um trocador de calor que fica instalado em ambientes externos. O que acontece? O fluido entra nele a uma temperatura mais alta que a temperatura ambiente, de modo que ela possa liberar esse calor para o ambiente externo. Então ele entra aqui como vapor superaquecido. Como ele perde calor para o ambiente, ele acaba se condensando. Então ele sai do condensador no estado líquido saturado. Esse líquido é então direcionado para a válvula de expansão, que é um dispositivo em que expande o líquido. Essa expansão faz com que esse líquido tenda a se tornar um gás. Ou seja, ele sai da válvula de expansão como uma mistura líquido mais vapor. Essa mistura entra no evaporador, que nada mais é que um trocador de calor instalado no interior da câmara. Então esse fluido entra a uma temperatura baixa, mais baixa que a temperatura ideal da câmara, porque ela precisa roubar esse calor da câmara. Ao roubar esse calor, essa mistura líquido mais vapor se aquece, de modo que ele se converte todo para vapor, todo o líquido evapora. Por isso que é o nome evaporador. Então ele sai daqui como vapor superaquecido e retorna ao compressor, fechando esse ciclo.
Como podemos ver no diagrama pressão e entalpia, a gente tem o ciclo frigorífico representado por essas linhas azuis. Essa linha verde, como a gente viu em aulas anteriores, é apenas a curva de saturação para o fluido em questão aqui nesse exemplo. Então o ponto 1 seria justamente a saída do evaporador e a entrada do compressor. Então, como podemos ver, a pressão é baixa e a temperatura também é baixa nesse ponto. Ao sair do compressor, a pressão já vai ser mais alta e a temperatura também. Nessa etapa ele entra no condensador, em que a pressão passa a ser constante durante toda a condensação. Por que isso? Como vimos em aulas anteriores, quando você tem uma mudança de fase do estado gasoso para o líquido, não há variação de pressão nem de temperatura, somente a troca de fase mesmo. Então nessa etapa ele se mantém constante. Quando ele chega no ponto 3, o fluido já está no estado líquido saturado. Então do ponto 3 ele entra na válvula de expansão. Como há essa expansão, a pressão cai. Então ele vai de uma faixa de pressão alta para uma faixa de pressão baixa. Consequentemente, esse líquido que estava saturado vai se tornar uma mistura. Como a gente pode ver no gráfico, o ponto 4 está dentro da zona de saturação, ou seja, tem uma parcela líquida e uma parcela gasosa nessa mistura. Nesse ponto 4, ele entra no evaporador. Da mesma maneira que no condensador, não vai haver troca de temperatura nem de pressão, somente uma troca de fase. Então, do ponto 4 até o ponto 1, a pressão e a temperatura são constantes. No ponto 1, ele sai do evaporador e retorna ao compressor, finalizando o ciclo. Bom, pessoal, no processo de compressão, como a gente pode ver aqui, a gente tem a variação de pressão e temperatura, porém, não temos uma variação de entropia. Então, esse é um processo isoentrópico. Como no compressor ideal também não há uma troca de calor, a gente pode dizer que esse é um processo adiabático. No processo de condensação e de evaporação, não há variação de pressão nem de temperatura. Então, é um processo isobárico e isotérmico. O processo de expansão na válvula ou no tubo capilar, ele tem uma variação de pressão e temperatura, porém a entalpia dele é constante, então ele é um processo isoentálpico. Neste exemplo, estamos considerando um ciclo ideal, um ciclo perfeito. Então não estamos considerando nem o superaquecimento na saída do evaporador, nem o subresfriamento na saída do condensador. Vamos seguir agora para o próximo exemplo que a gente considera esses dois detalhes. Então, na saída do evaporador, num ciclo ideal, a gente considera que o fluido chega até o estado de saturação, vapor saturado. Porém, é ideal que se superaqueça esse vapor, de modo que ele se afaste um pouco dessa zona de saturação. Isso garante que não entre líquido no compressor, isso poderia danificá-lo. Quando a gente aumenta essa temperatura aqui dele, superaquecendo esse vapor, consequentemente, na saída do compressor teremos um vapor mais aquecido ainda do que em comparação ao ciclo ideal, certo? Então, estaríamos falando, nesse exemplo, estaríamos saindo de uma temperatura de 50 até 70 graus na saída do compressor. No subresfriamento, na saída do condensador, é um processo semelhante, porém inverso, em que em vez de superaquecer, você subresfria esse fluido. Por que isso? Eu preciso garantir que não vai entrar nenhuma parcela de vapor na minha válvula de expansão. Isso causaria o efeito flash gas. Então, quando o fluido chega nesse ponto 3, que é o ponto de saturação do líquido saturado, você tira um pouco mais de calor desse líquido, subresfriando ele. Nesse exemplo aqui está bastante exagerado, então resfriando de 40 até 20 graus Celsius, antes de entrar na válvula de expansão. Bom, pessoal, essa foi a aula 8 sobre ciclo frigorífico. Caso queira assistir outras aulas, clique aqui para assistir a aula sobre propriedades termodinâmicas, aqui para assistir a aula sobre curva de saturação para uma substância pura e aqui para assistir a aula sobre relação entre pressão e temperatura. Espero que tenham gostado e até a próxima! Bem legal, né, pessoal? Espero que sim, né?
Então, nesse trabalho também, antes de ir para as considerações finais, também existem formas de calcular o rendimento do compressor, a entalpia e tal, mas eu preferi não comentar muito nesse trabalho. Essas foram as fontes utilizadas para montá-lo e entendido. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que seja um pouquinho, né, o básico dessa parte de refrigeração, e eu espero que também tenham gostado. E é isso. Muito obrigada mesmo e até um próximo vídeo.